Hoje o nosso estudo não é em Salmos, nós vamos estar estudando em Efésios capítulo 5 e eu sempre deixo bem claro, irmãos, que todo sermão precisa ter falado primeiro ao coração do pregador, senão o sermão não vai passar de palavras vazias. Efésios capítulo 5, nós vamos estudar um pouco sobre o versículo 25 ao 29, de forma que este sermão, ele falou ao meu coração há algum tempo atrás, pela data que eu tenho aqui, 2014, né, um estudo que eu venho trazendo aqui aos irmãos, e, e o tema é o relacionamento entre marido e esposa, responsabilidades a nós, os maridos, com as nossas esposas. O título será Assumindo a Responsabilidade de um Marido Cristão. Nós poderíamos dizer, assumindo a responsabilidade de um marido não é suficiente. Tá? É um marido cristão. E eu já ouvi sermões sobre o versículo 22 ao 24. Muitos sermões. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher. Aqui a palavra, irmãos, é kefalé. É a mesma palavra para pedra de esquina. Então não é que o marido vai pensar pela esposa. Aqui está falando de estrutura de construção. Então a base, a rocha onde a esposa estará ali, não é, no seu casamento, firmada, é no seu esposo. Como também Cristo é a cabeça da igreja, como Cristo é o fundamento da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Então, aqui a ideia é de estar fundamentado, mas ao mesmo tempo, irmãos, a igreja ela se coloca debaixo do jugo de Jesus de uma forma espiritual. Isso deve acontecer entre as esposas e os maridos. Eu já vi muitos sermões sobre isso. Mas nós não vamos estudar esses versículos. Nós vamos estudar os versículos de antes. E muito raramente eu tenho visto pastores pregando sobre os versículos seguintes. Certa vez eu encontrei, há muito tempo atrás, a minha esposa chorando no quarto. Estava chorando. E eu não entendi por que ela estava chorando. Fiquei preocupado. Aconteceu alguma coisa? Você está com alguma dor? E ela me abraçou e me disse: eu quero te pedir algo. Eu quero te pedir algo que está no meu coração. Tá? Isso foi antes, irmãos, até da nossa mudança para cá. Eu quero te pedir que aquela igreja que nós visitamos, tá, trata as mulheres daquela forma, aqueles irmãos não sejam um exemplo para você. Que você não tenha esses irmãos como exemplo. E nós oramos juntos não somente, né, pelo nosso casamento, mas também por esses irmãos. E isso me levou a meditar sobre essas responsabilidades do marido cristão. Então, nós vamos buscar levar o nosso entendimento a meditar sobre essas responsabilidades no lar, conforme a instrução da palavra de Deus. Eu volto a dizer, irmãos, antes de pregar qualquer sermão, o pregador ele precisa que essa mensagem tenha tocado no coração dele. E nós vamos ler do 25 ao 29, que diz: Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O marido, ele é a base para que haja o amor da esposa, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Não é claro aqui, né? Pela palavra de Deus. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível.
Que comparação, irmãos. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Vamos lá. Senhor, nós te agradecemos por esta palavra. Foi lida e suplicamos que esta mensagem venha de encontro aos nossos corações, às nossas necessidades, calando fundo, ó Deus, no coração daqueles que a ouvirem, para a tua honra e glória, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, as mães, elas têm uma incrível capacidade de prever, prover e suster aos seus filhos. Estou falando de uma mãe conforme a vontade de Deus, não do conceito hoje humanista, né, que as mulheres trazem. E isso é necessário, não somente, irmãos, para o bem dos filhos, mas, de acordo com a palavra de Deus, isso ilustra o próprio amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele é um amor que traz, pelo exemplo das mães, esse tipo de amor e cuidado. Mas não somente para as mães, também para os maridos. E tudo isso, irmãos, que eu estou afirmando aqui é concordante com a palavra de Deus. E muitos maridos, mesmo salvos, gostam bastante do trecho que nós lemos, 22 ao 24. O 21 fala sujeitando-vos uns aos outros. Mas mesmo em alguns sermões, eu vi que o versículo 21 foi deixado de lado. Porque uns aos outros, no versículo 30 diz, somos membros do seu corpo. Então, está trazendo exemplos para que a igreja compreenda como é que deve ser o convívio entre os irmãos. As palavras-chave que nós lemos do 28 aqui, 29, né? 25, 26, 27, 28, 29, são amar, entregar, alimentar e sustentar. Eu vou repetir, tá, irmãos? Deveres ou responsabilidades dos maridos. Amar, entregar a si mesmo como um sacrifício. E eu volto a dizer assim com um exemplo. Né? Eu já vi muitos crentes exigindo submissão das esposas, mas que nunca mostraram o contra-cheque para a esposa. Nunca sentaram com a esposa e dizer assim, olha, eu ganho isto aqui, ó, este é o meu ganho. Nós temos esta conta para pagar, o que sobramos é isso. O que nós podemos fazer? Amar, entregar, alimentar e sustentar. Então nós vamos ver cada uma, irmãos, dessas responsabilidades. O ato de prover, o ato de sustentar e alimentar. Para que a gente entenda, eu vou colocar aqui 3 tipos de maridos, tá, irmãos? Existem outros, eu vou colocar 3 tipos de atitudes de maridos com a esposa. Volto a dizer, irmãos, isso fala a mim. Eu preciso me comprometer com a palavra de Deus para que eu não seja os exemplos negativos. Primeiro exemplo, o primeiro tipo, os insensíveis. O que é um esposo insensível? É aquele que não consegue ver, ele não tem essa disposição para enxergar e buscar atender às necessidades da esposa, mesmo quando elas pedem, mesmo quando elas suplicam. Eu digo assim, é uma insistência, mesmo quando elas fazem isso insistentemente, são insensíveis, não é um problema que os atinge. E o perigo de ser insensível às necessidades das esposas, irmãos, é que o lar está fadado ao fracasso. O lar é uma ideia de um empreendimento, de uma empresa. Ele vai estar fadado ao fracasso. O casamento, ele pode até existir, mas em traços que destoam da vontade de Deus. Segundo tipo de marido, né, são os atenciosos. O que é um marido atencioso? Ele é diferente do insensível. Ele não consegue ver por si mesmo.
mas ele tem disposição em atender as necessidades quando elas pedem. Então ele é atencioso. Eu confesso, irmãos, que eu estou mais nesse grupo dos atenciosos. E às vezes, né, a esposa insiste, e eu procuro ser atencioso. Eu falho em relação a isso, eu já pedi perdão à minha esposa por conta disso. Às vezes a esposa tende a compreender, ele faz por uma obrigação e não por amor. É bom ser atencioso? É claro que é bom ser atencioso, irmão. Mas nós precisamos ser mais, que é o terceiro tipo. É o sensível, o maduro. É conseguir enxergar necessidades e compreendê-las sem que elas peçam. Né? Quantas esposas já não chegaram, né, com os maridos? Olha, nós estamos precisando fazer tal retoque dentro de casa, ou estou precisando de tal componente, né, no meu guarda-roupa, preciso. E aí o esposo, né, fica entre o insensível e o atencioso. Às vezes entende, às vezes nem tanto. Irmãos, isso é absolutamente humano. Mas a palavra de Deus nos insiste em dizer que nós precisamos atender. Vou voltar de novo à questão das mães com os filhos, em relação à necessidade. Vamos comparar essa sabedoria. Olha, maridos, nós temos muito aqui, né, os casados. Temos muito que aprender com as mães que cuidam dos filhos, com essa sabedoria. Os filhos não sabem o que precisam, muitas vezes. Às vezes, os filhos reclamam porque eles acham que sabem do que precisam. Eles acham que sabem. E muitas vezes eles não sabem. Eles acham que precisam de tal coisa que às vezes não é, evidentemente, tão necessário. Então, por isso, os filhos precisam de alguém que seja maduro por eles, que tenha essa maturidade, que tenha essa sensibilidade. Não é disso que você está precisando agora. Não há necessidade disso no momento. Você tem coisas mais importantes para você. E isso, irmãos, é um amor verdadeiro. É um amor dos pais. E foi assim que Deus nos tratou. Se nós voltarmos a Gênesis capítulo 3, né, quando Adão pecou, nós já sabemos disso, ele não buscou a Deus. Ele não compreendia plenamente o que havia acontecido ali. Ele tentou resolver o problema, né, cozendo ali folhas de figueira, e até fingiu um certo remorso. Me escondi aqui porque eu tive medo. E Deus veio até Adão. Deus sabia da necessidade deles. Deus sabia o que eles estavam precisando, tanto ele quanto Eva. E Deus prometeu suprir a necessidade da salvação. Mesmo Adão não sabendo o que fazer, o que pedir ou como se comportar. Ele não tinha a plena compreensão do seu pecado, como muitas pessoas hoje não têm. Muitas pessoas perdidas não têm a compreensão do que é o pecado. Foi assim que Deus agiu conosco. Não foi simplesmente atencioso, irmãos. Ele foi muito mais. Ele teve a maturidade que o ser humano perdeu por completo. Deus tomou a iniciativa. Vamos lá em João capítulo 15, porque isso também, irmãos, é um reflexo representativo da salvação. Os maridos, ao amarem suas esposas, estão representando a salvação do amor de Cristo por sua igreja. João capítulo 15 e o versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Mudança de caráter aqui no contexto, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, ele vos conceda, ou seja, a nossa vontade estando de acordo com a vontade de Deus, não qualquer coisa, mas essa maturidade que é refletida em nós por conta do amor de Deus permanente em nossas vidas por meio de Jesus Cristo. Veja Romanos capítulo 5 e o versículo 8. Romanos capítulo 5 e o versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, tendo nós ainda pecadores.
Então Deus nos salvou, irmãos, não depois de termos melhorado, não depois de termos mudado, Ele nos salvou sendo nós ainda pecadores. E nós não sabíamos nem como pedir. Mas se você olhar Romanos 8, veja em Romanos 8, o versículo 26, isso é uma realidade hoje. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos. Nós não, imagine, antes do pecado nós não sabíamos nem a nossa condição. Deus então agiu em nós. Mas hoje, sendo salvos, nós não sabemos o que havemos de pedir como convém. Nós achamos que sabemos. Como a criança, às vezes imatura, que precisa da maturidade dos pais, acha que sabe. Mas o mesmo Espírito, o Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, Deus, ele veio até o ser humano pecador, ele veio até nós, ele nos buscou. O nosso Deus, ele não esperou a nossa mudança, ele nos transformou. O nosso Deus, ele não deixa de fazer por nós a própria intercessão por meio do Espírito Santo de Deus, porque nós não sabemos nem o que pedimos. Nós não sabemos. E nós devemos orar assim: Senhor, eu não sei o que pedir. Eu não sei como resolver essa necessidade. Talvez dessa forma seja viável, mas tudo seja feito de acordo com a tua vontade. E por conta disso, vá para Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4 e o versículo 6. 4 e 6, que diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Lembrem que Jesus disse assim, precisamos ser como crianças, né? Então uma criança que confia no pai sabe, confia na mãe, nos pais, sabe. Ela não vai ficar desesperado, achando que precisa daquilo, porque entende que precisa, não vai estar inquieto quando a mamãe e o papai disserem assim: olha, não é o momento. Tudo bem, papai, tudo bem, mamãe. Antes das vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. 1 Pedro 5 e 7, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, que ele tem cuidado de vós. Então esse reflexo da salvação, nós em relação a Deus, Deus agindo em relação a nós, é um exemplo de como deve ser o relacionamento dos pais, papai e mamãe, com os filhos. Nós precisamos ter a maturidade que os nossos filhos não têm, irmãos. Assim como os maridos precisam ser maduros. Nós precisamos ser maduros. Isso não quer dizer, irmãos, que nós vamos ser mais inteligentes ou mais sábios. Quantas vezes eu, preocupado, precisando tomar uma decisão, conversando com a minha esposa, vamos orar, vamos conversar, e falei, e ela ouviu pacientemente, e às vezes, irmãos, eu digo isso muitas vezes com uma frase, com uma palavra, ela conseguia me desmanchar em todas as minhas reflexões, e quantas vezes eu tive que reconhecer: você está certa, você está mais certa do que eu. Então eu tive que exercer a sensibilidade. Irmãos, nós precisamos ter a iniciativa do amor, da paciência, da humildade e submissão a Deus. Nós, maridos, nós precisamos tomar as rédeas, estar à frente, não como alguém que é o ditador do lar. Não é disso que a Bíblia está falando. Viu, irmãos? Nós não podemos colocar sobre os ombros das nossas esposas responsabilidade que Deus colocou sobre nós. E eu quero explicar isso de uma maneira que Paulo gosta muito de explicar: a questão da guerra. O marido está à frente, não é acima em autoridade. Os dois estão juntos.
Quando se coloca a submissão, é como se ele estivesse carregando algo e ela coloca o seu ombro também para ajudá-lo. Mas ele está à frente. Imagina isso num campo de batalha, onde são lançados dardos, pedras e todo tipo de objeto que pode ferir. O primeiro a ser ferido é ele. Ele precisa estar preparado para isso. Senão ele não é um esposo de acordo com a vontade de Deus. Nós não podemos fraquejar em relação a isso. Nós não podemos, irmãos, deixar de desejar sermos de acordo com o que Deus quer, esse tipo de esposos que são, de maridos, né, que são rocha. Não quer dizer que nós não vamos derramar lágrimas, eu volto a dizer, não quer dizer que nós não vamos considerar o que nossas esposas dizem, como muitos, eu já vi, irmãos, eu já vi pessoas dizendo-se crentes e tratando as esposas como meras empregadas. E empregadas assim, que trabalham do momento que acorda, ela é a cozinheira do café, a cozinheira do almoço, a lavadeira, a passadeira, a que paga as contas, a que vai no banco, a que resolve. E nem salário recebe, que dirá férias. Os pais não tiram férias. Esposo não tira férias de ser esposo. A esposa também não. Mas isso não quer dizer, irmãos, que nós não vamos deixar de reconhecer e compreender que nós precisamos da graça de Deus em compartilharmos as nossas necessidades, mas também as nossas responsabilidades. Isso é longanimidade. Isso é ser benevolente. Certa vez, irmãos, há mais de 15 anos atrás, eu preguei isso numa igreja e conversei com outros irmãos a respeito disso. O dízimo, que é real, é bíblico, é entre você e Deus. Ninguém pode cobrar que você deu o dízimo. Nós ensinamos isso aos nossos filhos. O dízimo, ele é real, ele é bíblico ainda hoje. Ah, pastor, mas o dízimo não é no Velho Testamento? Como o mínimo. Se você olhar para o Novo Testamento, quanto que eles davam? Você já prestou atenção? Quanto eles davam? Tudo. Eles vendiam tudo. E eles davam tudo. Então eles não se limitavam a 10%. Eles queriam dar a mais. E muitos crentes que são ávaros, a Bíblia diz que a avareza, irmãos, é pecado, é idolatria. O dízimo é do Velho Testamento. Ah, você não quer dar o dízimo? Então faça como no Novo Testamento, dê tudo para o serviço do Senhor. Nós não precisamos fazer isso, irmãos. Eles entregavam o que tinham no coração. Nós entregamos aquilo que sobra. Mas e as esposas? Certa vez eu pregando, eu disse, você já prestou atenção que o dízimo é um ensino para a nossa vida? 10% do nosso tempo, 10% da atenção, 10% do dia para Deus. São 24 horas arredondando. São 2 horas e 40 minutos. 2 horas e 40 minutos, 10%. 10% da atenção para os filhos, 10% da atenção para o esposo, 10% do esposo da atenção para ela, do tempo que você tem livre, né? 10% do salário para a esposa. E alguns irmãos acharam isso um absurdo. Como eu pegar o meu salário e chegar com a minha esposa e dar 10% do meu salário para ela fazer o quê? Chegar com a esposa, tá aqui, querida, ó, eu recebi esse mês 10 mil reais. Suposição, né, irmãos? Oxalá os irmãos recebam isso. Tá aqui, ó, R$ 1.000. Pra quê? Pra que você tá me dando isso? É pra comprar alguma coisa? Não, é pra você. É pra você. Você vai cuidar do seu cabelo, né? Vai cuidar das suas unhas, vá lá na loja que você tá precisando de... Eu vi que você tá com uma sandalinha ali, né? Tá precisando de outra, de um sapato. Ia dar briga, irmãos, isso? Jamais. Na verdade, deu briga quando eu tentei fazer isso, irmãos. Por quê? O que acontece com as esposas?
Ela pega o dinheiro e ela vai fazer o quê? Chega em casa, eu comprei isso pro menino, eu comprei isso aqui porque você estava precisando, mas não foi isso. Não, mas é o que está no meu coração. Eu senti no meu coração fazer isso. Não dá briga, irmãos. Efésios 5, 28 e 29 diz assim: assim devem os maridos amar suas próprias mulheres. Esse é o perfil bíblico, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou sua própria carne, antes a alimenta, sustenta, como também o Senhor. Igreja. E Paulo, ele está usando o dobro de... Olha, irmãos, Paulo aqui está usando o dobro de palavras para aconselhar os maridos. O dobro de palavras que ele usou para as esposas, ele está usando para os maridos aqui. Está disposto a sacrificar tudo por ela. Tudo, irmãos, significa tudo, do seu tempo. Eu não posso faltar, eu não posso faltar porque eu agendei tal atividade, então para mim eu não posso estar ali na minha agenda, mas se a esposa está precisando, eu deixo tudo para ficar com ela. Isso é bíblico. Dar maior importância ao bem-estar dela. Olha, irmãos, não importa a imagem que o mundo traz das mulheres casadas hoje. Não importa, não é bíblico. A mulher, ela tem que ter, né, uma ascensão na carreira. Isso não é bíblico, irmãos. Bíblico é o marido cuidar da esposa. Bíblico é o marido se preocupar com a saúde dela. Bíblico é o marido cuidar dela como ele cuida do próprio corpo. E alimenta e sustenta o próprio corpo. Pense no seguinte. Que mulher assim, cuidado, teria problemas em ser submissa ao lar e ao marido em tais situações. E eu quero colocar aqui, irmãos, Mateus 19:6. Vamos ver aqui. Mateus 19:6. A sensibilidade é nossa do cuidado com a esposa, assim como Cristo tem a sensibilidade do que a igreja precisa, assim como Deus tem a sensibilidade, Ele conhece o que nós precisamos. Mateus 19:6, que diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne, portanto o que Deus ajuntou não separe. E alguns simplesmente esperam. Eu volto a dizer, tá, irmãos? É um estudo que ao meu coração, e eu preciso amadurecer, todos nós estamos amadurecendo isso. Às vezes a gente espera que a esposa peça, às vezes até há ar de irritação em alguns maridos, mas não é assim. Nós precisamos conhecer as necessidades. E eu ouvi é uma loucura, né? Alguns falando que sexo é casamento, relação sexual é o casamento. Não, irmãos, é um presente de Deus. Não caiam na armadilha do que diz o romanismo, né? O selo, não tem nada a ver, irmãos. É um presente, claro, mas o casamento é uma aliança perante Deus, por vontade própria dos dois. Então, é necessário que nós tenhamos essa sensibilidade. Uns para com os outros, como irmãos em Cristo, mas aqui o exemplo do marido para com sua esposa. 1 Coríntios, capítulo 13, vamos ver, 1 Coríntios, capítulo 13, quero trazer uma outra necessidade aqui, né? Sobre estar disposto a trabalhar por ela. 1 Coríntios 13, veja o versículo 4 que diz assim: o amor é sofredor, benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Coloque Jesus aqui no lugar de amor, né? Que caridade. O amor não é o amor sentimento aqui, tá, irmãos?
O amor que é descrito aqui é o amor-ação. Não é o amor sentimento, emoção. É a ação. É aquilo que nos move a decisão do bem do outro. Troque por Jesus. Jesus é sofredor, Jesus é benigno, Jesus não é invejoso. Mas troque pelo esposo. O esposo é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses. Se ele ama de verdade, ele vai trabalhar por ela, não por si mesmo. Viu, irmãos? Eu já vi muitos crentes que ganham muito bem. Tem o carro do ano, podemos dizer assim. Que tem, não é, do patamar social, assim, toda a estrutura, e a esposa tá lá. E aí ele diz assim, não, mas eu dei um fogão novo para ela. Assim. Tá trabalhando por ele, não por ela. Nós precisamos entender que esse sofrimento, esse amor que busca o bem do outro, ele não é uma emotividade teórica. Nós não podemos ser simplesmente, né, pessoas de bem na teoria. Nós precisamos ser na prática. O amor precisa ser colocado em prática. Veja Salmos 139, versículo 4. Salmos 139 e o versículo 4. Nós que estamos estudando Salmos, ainda temos muito que ver em Salmos. Salmos 139 diz assim, não havendo ainda, 139, versículo 4, Senhor nos conhece, não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conhece. Então, nós não precisamos ser limitados a sermos atenciosos. Se esse é o amor de Deus para conosco, esse deve ser o amor de Deus uns para com os outros como igreja. Nós sabemos a necessidade uns dos outros. Nós precisamos desejar sermos maduros, tanto quanto for possível, num casamento, num lar também. Nós precisamos pedir a Deus sensibilidade daquele tipo de sabedoria, irmãos, essa sabedoria espiritual. Que Jesus demonstrou, ele sabia o que estava no coração. Ele era Deus, mas isso se reflete em nós. Eu olho para minha esposa e eu sei, ela está precisando de algo. Eu olho para minha esposa e eu sei, tem alguma coisa que não tá bem. Eu olho para minha esposa e eu entendo que há uma necessidade. Ela nem falou ainda. É esse nível de sabedoria que eu preciso ter como esposo cristão. Não basta apenas ser um marido. Precisa ser um marido cristão. Esse tipo de fruto na nossa vida, no nosso caráter, ele é extremamente necessário. Hebreus capítulo 13, o versículo 4. Hebreus capítulo 13 e o versículo 4. 13 e o versículo 4. Nossa grande responsabilidade sermos para nossas esposas como Cristo é para a igreja, e nós precisamos pensar nisso. Venerado seja entre todo o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos fornicadores e aos adúlteros Deus os julgará. Então, nessa heresia de dizer que sexo é casamento, muitos se enveredaram por um caminho para afirmar, né, que basta ter um relacionamento com outra mulher, já está casado com ela. Não, irmãos, isso não é casamento, isso é fornicação ou adultério. Fornicação entre solteiros, adultério, né, entre pessoas que já são casadas e outros que não são o seu cônjuge. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus quer que nós desejamos ardorosamente essa sabedoria espiritual de cuidar, de proteger nossas famílias. Onde é que nós encontramos isso? Não é em nós mesmos. Eu quero dizer algo bem sério. Não é na nossa autoestima, viu, irmãos? Porque tem o humanismo, ele diz assim, olha, você precisa ter uma autoestima. Isso aí, irmãos, é outra palavra para orgulho. As pessoas estão se tornando orgulhosas. Saiu uma reportagem sobre prisioneiros, assassinos, estupradores, pessoas de má índole,
em presídios de alta periculosidade dos Estados Unidos. E foi comprovado que eles não sofriam de baixa autoestima. Eles tinham autoestima demais, eles eram orgulhosos demais, eles eram centrados em si mesmos, nas suas próprias necessidades. Não é a atitude de quem crucificou o eu. O meu eu precisa ser crucificado todo dia. E muitas vezes não é aquilo que eu pretendo que seja para mim, se isso não significa cuidar da minha esposa. Isso não está em ninguém que serve a Deus. Estamos falando de marido e esposas, mas nós estamos falando de crentes em relação a Deus. Nenhuma igreja, irmãos, vai se envolver com aquilo, nenhuma igreja que deseja ser fiel, né? Com uma ação em particular que não traga o bem daquilo que Deus ama. Daquilo que Deus ama, que está em Cristo. Se nós estamos em Cristo, Ele é o único que pode conceder nova vida àqueles que estão de fora. Então nós precisamos refletir isso de maneira visível através das nossas atitudes. Um lar que não reflete essas responsabilidades assumidas, irmãos, é um péssimo testemunho. As pessoas vão olhar e vão dizer: do que adianta pregar um evangelho se não vive? Então nós precisamos ter esse cuidado. Gálatas capítulo 2, versículo 20, para nós encerrarmos, fala a respeito disso como um todo, como igreja, como servos de Deus, como maridos, como irmãos em Cristo, para as esposas. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Cristo é a nossa vida. Já estou crucificado com Cristo. O meu eu, o meu ego, a minha autoestima. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a, não é, irmãos, na fé, como alguns dizem. É pela fé, não é no Filho, é do Filho. Então, a vida que eu vivo é a fé do Filho de Deus. Ele teve a fé que eu não tenho, o qual me amou e se entregou a si mesmo. Quem é que pode entender isso, senão aquele que entregou-se a Ele, que nasceu de novo, que recebeu o poder de ser feito Filho de Deus? Daquele que pode dizer: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez. Novo quer dizer, irmãos, não é perfeição, viu, irmãos? Novo quer dizer, nós temos uma compreensão de que necessitamos todos os dias dessa mudança de caráter, desse amadurecimento. Nós não estagnamos na nossa jornada. Nós não paramos e dizemos assim: já foi feito muita coisa. Nós olhamos para frente. Paulo diz isso de uma maneira maravilhosa, deixando para trás. Prossigo para o alvo. Ainda há muito. E eu uso o exemplo em relação aos filhos de novo, né? Nós temos aí o desafio do Abner, de ensiná-lo, de cuidar dele. Imagina se eu e a irmã Eunice dissessem: não, mas já fizemos isso com o mais velho, com o do meio, agora não, ainda há muito a ser feito. E a nossa fé, ela age assim. Há sempre algo a ser feito na igreja, como servos. Há sempre algo dentro do lar. Há sempre algo na minha vida que precisa de correção. Eu só vou entender isso se realmente a salvação me atingiu em Cristo Jesus. Vamos orar? Vou pedir ao irmão Marcos que nos eleve a Deus uma palavra de oração, encerrando.